Eu estava na faculdade, aí teve um professor que apresentou um caso de uma psicóloga que ela disse que ela curava o gay. Oi? Como se fosse uma doença, como se fosse errado. É absurdo isso. Então hoje nós vamos falar a respeito de identidade de gênero. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que, na minha opinião, na minha cabecinha e no meu coração, qualquer tipo de preconceito ou de agressão é extremamente errado, seja ela por religião, sexualidade, cor da pele, regionalismo, qualquer que seja. Cara, pra mim é muito errado isso. Pra mim, todo mundo é ser humano e todo ser humano, ele merece, sim, respeito e dignidade. Eu parto desse pressuposto. Mas hoje a gente vai falar a respeito da questão da sexualidade e são 4 os aspectos que a gente tem que identificar. E eu vou colocar aqui a imagem do biscoito sexual para vocês entenderem, porque fica de uma forma bem didática. Então são 4 os aspectos. Primeiro, a questão do sexo biológico. Existem 3: feminino, masculino e o intersexo. Ou seja, a pessoa ela nasceu com o órgão sexual feminino, vagina, vulva, útero e tudo mais, com os órgãos sexuais masculinos, pênis, testículos, saco escrotal, ou nasce no intersexo, que é quando é o hermafrodita, que na raça humana representa menos de 1% da população. E o que é o hermafrodita? É quando a pessoa ela nasce com um aspecto da genitália ou que fica uma genitália ambígua. O médico não consegue entender muito bem se é menino ou se é menina, se tem pênis, se tem vagina. Então pode acontecer de algumas vezes a pessoa, né, o bebê que nasceu, ele ter o órgão interno feminino, então tem ovário, tem útero, mas a aparência externa é de um pênis. Então sim, isso acontece. Como a gente já falou, é 1% só, mas acontece. Tem que registrar a pessoa, aí vai registrar como aparência externa, que é menino. A grande dúvida hoje em dia, o grande questionamento é: dá hormônio para virar menino quando chegar na adolescência ou não dá? E se der hormônio para virar menina, a pessoa se identificar aí na sua opção de gênero como menina, já tinha tomado hormônio masculino, passou a vida toda como menino e agora virou menina. Então essa é que é a grande questão de agora. Então um caso bem conhecido de hermafrodita é a Roberta Close, que nasceu com a identidade ambígua, foi tratada como menino durante toda a sua infância, tomou o hormônio masculino, mas que se identificou como mulher e depois fez essa transformação, essa transição para o gênero feminino. Segundo aspecto é a orientação sexual. A orientação sexual ela reflete por quem você se atrai física e emocionalmente, baseado no sexo/gênero dessa pessoa. Na orientação sexual, nos 2 extremos, nós temos o heterossexualismo e o homossexualismo. Imagine que a gente tem uma régua e a gente tem nas 2 pontas o heterossexual e o homossexual. O hétero é aquele que se identifica, que sente atração sexual pela pessoa do sexo oposto. O homossexual é aquele que sente atração pela pessoa do mesmo sexo. Sendo que nesse meio nós temos algumas questões. Tem, por exemplo, as pessoas que são assexuadas, que não sentem atração sexual por ninguém, tudo bem pra ela. Tem as pessoas que são pansexuais, elas sentem atração por qualquer pessoa, pelo hétero, pelo homo, pelo trans, pelo cis, por qualquer tipo de gênero, ela sente atração sexual, desde que seja um ser humano, não é atração por árvore, por travesseiro, por bicho, por nada disso. E tem também o bissexual, que é aquele que sente atração tanto por homens quanto por mulheres. A identidade de gênero é como você se vê dentro da sua cabeça, independente do seu sexo biológico. Então pode ser que tenha num corpo com um pênis, por exemplo, que é considerado o sexo masculino, uma identidade feminina. Então aquela pessoa ela se vê como uma mulher. Então é isso que a gente chama de transgênero. E existe ainda, por exemplo, o não binário, que é aquela pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher. E ainda tem a quarta
da questão que é a expressão de gênero. Na nossa expressão, você pode se expressar como feminino, como masculino ou como andrógeno. Por exemplo, hoje em dia já existem alguns modelos que fazem campanhas tanto para publicidade masculina como para publicidade feminina, devido às suas características andrógenas realmente. Ele navega bem nesses dois aspectos. Então é a forma como a pessoa se apresenta. Algumas pessoas preferem se vestir como as mulheres, que é o padronizado. Algumas pessoas preferem se manifestar na sua vestimenta, na sua forma de agir, na sua maquiagem, na sua expressão corporal como um homem, independente novamente do seu tanto sexo biológico quanto da sua identidade de gênero. Então, meus amores, é um assunto que é um assunto ainda pra gente, pelo menos pra mim, que estudo sobre isso, ainda é um assunto que é complexo. Por quê? Porque é um assunto que é novo. Então, a medicina tá tentando entender pelos aspectos hormonais, pelos aspectos físicos. A psicologia já vem estudando isso sobre os aspectos emocionais mesmo. Agora, a minha reflexão é, se é difícil pra gente que tá do lado de fora, imagina pra quem vive isso daí. E a gente consegue acompanhar isso aí na novela que tá vindo agora com a Ivana. O sofrimento dela, o sofrimento da família dela. Então, tem que todo mundo realmente ter uma rede de apoio. Procura ajuda. A quantidade de pessoas transgêneros que se suicidam é assustadora. Por quê? Porque não se reconhece dentro do teu próprio corpo, porque não tem o apoio de si mesmo, porque não tem o apoio da família. Então eu ainda acho que em qualquer situação, o amor de verdade ainda é a melhor solução de todas. No Brasil é assassinado por dia uma pessoa transgênero. Isso que é registrado, fora as pessoas que não são registradas, entendeu? Violência contra qualquer pessoa, gente. Isso é algo que me entristece e que me chateia. Inclusive, tem uma youtuber que ela é transgênero, que é a Mandy Candy. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, passem lá no canal dela, porque ela fala bastante sobre isso. Inclusive, a gente podia gravar um vídeo junto um dia, hein? E o cisgênero é aquele cuja identidade é a mesma do sexo biológico. Bem, meus amores, exatamente pelo assunto ser muito complexo, eu tive um cuidado muito grande com as palavras ainda a serem usadas, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um texto que tá super bem explicadinho, um texto lá do blog. E vamos lá, sem preconceito com ninguém. E se você se identifica, se você vê que tá passando por uma situação dessa, cara, procura ajuda, converse com seus pais, procure uma terapia específica para isso. Os sexólogos, na verdade, eles têm uma abertura maior para isso. Então procura um sexólogo para poder te dar uma orientação para sua família também. Mas procura ajuda, tá certo? Eu imagino que não deve ser nada fácil passar por essa situação aí sozinho. Um beijo para vocês, meus amores. Não deixem de deixar aquele joinha pra gente, se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo. Quanto mais informação, melhor fica para todo mundo. Oi, meus amores! No vídeo de hoje a gente vai trazer informações para vocês a respeito... Nossa, eu falei tão sério que tô me sentindo a jornalista. Me senti a Fátima Bernardes. Sabe que uma vez eu tava conversando com o Robson, e aí eu falei com o Robson, eu falei, amor, o que a gente vai fazer se um dos nossos filhos for gay? Aí ele pensou, falou, a gente vai amar do mesmo jeito. E eu tava esperando essa reação dele. Eu falei, é isso, a gente tem que amar.